módulo 6, então, vamos falar do planejamento estratégico em saúde e as suas contribuições para a vigilância dos trabalhadores da agricultura expostos a agrotóxicos. O objetivo do módulo é apresentar a importância do planejamento em saúde do trabalhador e fornecer subsídios para a elaboração do plano de ação em saúde para intervir sobre os processos de adoecimento entre os trabalhadores da agricultura expostos a agrotóxicos. Então, a ideia é a gente reforçar a importância de estruturar ações que sejam planejadas, que sejam com bases na realidade do território, seja do município, de uma região de saúde, do estado, para que essas ações elas sejam mais efetivas e condizentes aos problemas de saúde apresentados ali naquele território. Nós estamos trabalhando com os aspectos principais, os principais conceitos de alinhamento, de formulação e definição de um problema, priorização e estratégias de monitoramento e avaliação, mas no sentido de reforçar a importância dessa etapa do nosso trabalho de vigilância em saúde do trabalhador. Uma ação organizada, ela tem muito mais efetividade para apresentar resultados, para trazer, fomentar a discussão do problema junto à sociedade, aos trabalhadores, à comunidade de um modo geral e trazer resultados positivos no que diz respeito à melhoria ou ao que se discutir, melhoria de saúde e de saúde dos trabalhadores relativos à exposição aos agrotóxicos. Nessa unidade 1, sobre os conceitos e abordagens do planejamento, a gente vai fazer uma discussão introdutória sobre o planejamento estratégico em saúde e falar um pouco das etapas ou dos momentos do planejamento estratégico em saúde, desde a identificação dos problemas até o desenho das estratégias, objetivos, até os procedimentos de avaliação e monitoramento da implementação das ações. Então, a primeira questão importante é falar sobre os princípios, trazer os princípios do planejamento em saúde, o planejamento estratégico em saúde, que ele tem que ser uma atividade obrigatória e contínua, como eu disse, ela é importante para organizar a ação de vigilância no território e dar visibilidade aos problemas e ter mais efetividade na intervenção e na mudança da realidade. Então, ela precisa ser obrigatória e ela tem que estar integrada ao planejamento governamental geral, principalmente na questão de atrelar recursos, os recursos necessários para a implementação das ações, então é importante que esteja alinhado ao planejamento governamental geral, mas não só por isso, em relação à reserva de recursos, mas também porque com isso, é possível dar visibilidade para o desenvolvimento das ações na própria Secretaria de Saúde ou no governo como um todo, a partir do momento que essas ações programáticas inseridas no planejamento geral, elas são monitoradas constantemente, periodicamente. Então, a gente acaba também dando visibilidade para as ações de saúde do trabalhador. Deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestoras, regionais, bipartite ou tripartite, considerando que a nossa ação ela é integrada, a gente tem, principalmente para quem está nos estados ou nas regiões, que integra, ou nos serestes, que tem municípios da sua área de abrangência, então é importante que as ações definidas sejam discutidas e pactuadas nesses espaços de pactuação. Deve estar articulado constantemente com o monitoramento, avaliação e gestão do SUS, então não basta planejar e executar as ações, é preciso monitorar tanto a implementação como a avaliação dos resultados, para inclusive repensar as ações desenvolvidas, mas é importante ter um bom preparo, planejamento e execução das ações, mas também monitorar, avaliar e que isso também seja subsídio para a gestão do SUS, até para as ações que estão relacionadas àquilo que está sendo organizado e planejado. Deve ser ascendente e integrado, partindo dos problemas nos territórios, município, região, estado. Deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde
e deve partir das necessidades de saúde da população. Então, a gente tem, na saúde do trabalhador, normalmente a gente tem muitos problemas, né, muitas questões, demandas que chegam para os serviços de ações que precisam ser executadas, mas é importante a gente observar esses princípios e principalmente este último, né, de estar alinhado a tanto a necessidade de saúde da população, mas essa necessidade manifestada pela própria população, né, não apenas aquilo que as equipes consideram que seja importante. Muitas vezes será, mas é importante que essa definição esteja alinhada com aquilo que a população, e no nosso caso a população trabalhadora, manifesta como importante, como um problema que deve ser enfrentado. O que nós vamos olhar aqui nessa módulo de planejamento é um planejamento estratégico com base numa proposta desenvolvida pelo economista chileno Carlos Matos, que desenvolveu essa proposta conceitual e metodológica que a gente denominada planejamento estratégico situacional, que nada mais é que um conjunto de métodos para serem utilizadas nesses diversos momentos do processo de planejamento. Ele traz alguns conceitos em relação à situação, né? São 3 conceitos importantes que a gente precisa ter quando vai aplicar o planejamento estratégico, segundo o Carlos Matos, né? Então, é a situação que tem a ver, diz respeito ao conjunto de problemas identificados, descritos e analisados. O outro é o próprio conceito de problema, que é algo considerado fora do padrão de normalidade para o ator social, né? Então é importante a gente ter a referência, então ele é um problema, ele está fora do padrão de normalidade para alguém, para algum ator, aquele que está diretamente envolvido com aquele processo, ou, no nosso caso aqui, exposto aos agrotóxicos. Então, é importante contextualizar esse problema. E o ator social, que é essa pessoa, ou grupamento de pessoas, instituições que estão relacionadas àquele problema que se quer atingir ou resolver. Ele traz no seu método 4 momentos do planejamento, um momento explicativo, que é aquele do que é o problema, né? Ele vai selecionar, descrever e explicar o problema, passando para o momento normativo, onde se faz o desenho do plano de enfrentamento, que é o que deve ser feito, né? Nesse momento é o momento de desenhar as ações, qual que é a intervenção necessária para aquele problema. O momento estratégico, ele vai analisar a viabilidade dos caminhos e das ações que foram selecionadas, então o que pode ser feito, né, a partir do contexto, e aí se considera um contexto inclusive político, institucional, normativo, legal, em relação àquilo que foi desenhado, e o tático operacional, que é o momento de gestão e implementação do plano, que é o fazer propriamente dito. Né? Então, até o fazer, ele implica aí numa série de momentos de avaliação, de definição, priorização e avaliação de viabilidade, discussão com outros atores sociais, para que, quando chega no momento de fazer, conseguir, de fato, alinhar e sanar muitos dos problemas que poderiam acontecer. Então, é com base nesses princípios que a gente vai discutir aqui o planejamento estratégico nessas ações, né, trabalhando um pouco essas etapas, esses momentos de definição do problema, priorização, definição dos objetivos, métodos e a avaliação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Aqui a gente traz aqui uma série de títulos, né, de notícias da internet relacionadas aos agrotóxicos e trabalhadores, né, que representam os problemas que chegam para as equipes de vigilância e centros de referência em saúde do trabalhador. Né? Então, estamos vendo aqui sequela dos agrotóxicos para os trabalhadores rurais, a exposição aos agrotóxicos contribui para o aumento de mortes por insuficiência renal de trabalhadores rurais, empresas escondem intoxicações de trabalhadores rurais por agrotóxicos, comunidades quilombolas contaminadas por agrotóxicos lutam pela preservação da ancestralidade,
de abelhas a trabalhadores, o ciclo de morte gerado pelos agrotóxicos, depressão, ansiedade, suicídios, a realidade dos que plantam tabaco no Brasil. Enfim, é só uma amostra, né, tirada de notícias da internet, mas dos problemas que acontecem no território e que chegam para os serviços ou não chegam para os serviços, né? Estão ali sendo divulgados desse modo, na imprensa impressa também, ou os problemas simplesmente estão ali acontecendo e as equipes e a gente não está conseguindo enxergar esses problemas, né? Então, é um pouco nesse sentido que a gente destaca a importância de trabalhar o planejamento, porque ele precisa, né, de um diagnóstico da situação, né? A gente precisa conhecer essa realidade para intervir naquilo que é prioritário.